pessoal, a nossa aula de hoje, ela é do capítulo 7, né, a partir da página 93, onde nós vamos falar um pouco sobre a América Espanhola, tá? Falando sobre a chegada dos espanhóis à América, né, que foi marcada pelo contexto da expansão marítima europeia. Aí o desejo dos espanhóis era de driblar o controle, tá, de turcos e italianos sobre o mar Mediterrâneo. Esse foi o motivo do sucesso das navegações espanholas. Aí os antecedentes foram influenciados pelas ideias iluministas, né, onde aconteceu a independência dos Estados Unidos, que se tornou um exemplo a ser tomado por todos os americanos. A Revolução Francesa, né, que foi o principal movimento burguês revolucionário do século, né, do século XVIII, no qual a iniciativa contra o antigo regime tentou impor um governo iluminista, onde nós já estudamos sobre isso. Chegada de José Bonaparte, né, ao trono espanhol, a ascensão de Napoleão Bonaparte, que nós também já falamos sobre isso. A Revolução Industrial também na Inglaterra, né, que foi responsável pelo apoio dos ingleses, dentro dessa independência dos britânicos. Aí os antecedentes, a quebra do pacto colonial, né, que obrigava as colônias a comercializar exclusivamente com suas metrópoles. Aí houve uma divisão, né, dos reinos, né, que tinham as funções administrativas, tá, dentro das suas capitanias, cada uma tinha as suas funções defensivas. Aí dentro disso nós temos uma pirâmide social, né, que são os chapetones, que eram os colonos brancos nascidos na Espanha, que eram privilegiados e ocupavam todos os cargos do alto escalão administrativo. Depois os crioulos, que formavam a elite nascida em solo americano, que era a mistura de brancos e índios, né, que criou a camada de mestiço. Aí depois vem a população negra escrava, que era pequena e foi usada como mão de obra nas Antilhas, e os nativos, que formam a maioria da população, que eram explorados pelas mitas e pelas encomendas, que nós temos aí também no livro de vocês, o que seriam essas mitas e o que seriam essas encomendas, né? Que essas mitas seriam os indígenas que eram tirados de suas comunidades, tá certo? Aí as encomendas eram justamente a exploração dos nativos. Vocês têm essa informação na página 94. Aí houve uma revolta com a participação dos índios, né, inspirado nas ideias iluministas, tá certo? Os escravos mestiços e crioulos, que se influenciaram por essas ideias. Aí veio com isso, né, a independência do México, tá certo? Esse movimento de independência foi marcado por um conflito, né, entre as classes mais pobres, que eram os índios e os mestiços, e a elite, que eram os crioulos e os chapetones, que vocês também têm falando sobre isso no livro de vocês, tá certo? Aí nós temos aí também abordando um pouco sobre o Paraguai, né, que teve a sua independência proclamada por José Gaspar Rodrigues, tá, dentro de um movimento, né, isolacionista, que o tornou um dos principais estados da primeira metade do século XIX na América. Aí nós temos a independência da Argentina, com José de San Martín, né, era um aristocrata. Ele liderou o movimento de independência da Argentina e organizou o exército dos Andes justamente para enfrentar as tropas espanholas. Tá? Nós estamos falando aqui das revoltas que aconteceu, as revoltas separatistas. Simão Bolívar, também vocês têm Bolívar, defendia a ideia da unificação da América Latina, né, no Congresso do Panamá. Aí vocês têm aí, ele era um venezuelano, libertador, que formou um exército de crioulos, mestiços negros libertos e voluntários estrangeiros. Vocês também têm Simão Bolívar também, aí no livro de vocês, na página 95. Ele foi um militar, né, um líder político venezuelano, tá? Aí, junto a José de San Martín, ele foi uma das, digamos assim, peças-chave na Guerra de Independência da América Espanhola, certo? Aí os antecedentes dessa América Espanhola, nós temos aí Simão Bolívar, né, que prevaleceu o poder caudilista e a exploração imperialista. Aí hoje a América é um continente independente, né?
Aí vemos aí um pouco sobre hoje o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que afirma que o Mercosul é o novo movimento de independência da América Latina.